Então, bom dia a todos. Hoje, 22 de outubro de 2015, continuando nosso estudo do livro Devassando o Invisível, da Dona Ivone do Amaral Pereira. Bem-vindos a todos, um beijo carinhoso. Vamos continuar o nosso estudo, que é o capítulo Beletrista. Capítulo Beletrista, tá certo? Então, vamos lá. Para pegar o fio da meada, para quem vai chegando e que pulou, né, os outros estudos, pessoal, dá uma ajuda aí para Dona Edna, porque eles entram pelo Paul Talk Express. E às vezes acontece isso, viu? Tem essa problemática também. Então, continuando o capítulo do Beletrista, parte 4, né? É aquele passeio que está fazendo a Dona Ivone com o beletrista, com o escritor, que estava propondo para ela escrever um livro psicografado, um romance. Então, Dona Ivone entrou em desdobramento, ele muito gentil a pegou pelo braço, deu o braço, não é? E carregou ela para poder passear, levou para perceber a sua situação da história, não é? Do romance no qual ele queria escrever. A Dona Ivone descreve perfeitamente a situação do espírito, então ela descreve para nós espiritualmente a formação do perispírito dele, como ele está vestido, como não tá, os detalhes do cabelo, o lenço que enxugava o suor. Então, vários detalhes assim, a Dona Ivone conseguiu descrever para nós. Eu vou voltar para a leitura, porque assim podemos pegar o fio da meada e começarmos a estudar, tá certo? Vamos lá. A Dona Ivone, por sinal aqui, propõe a ele uma transformação. E eu vou ler para vocês esse trechinho para a gente entrar no pensamento, porque ficou cortado da semana passada, tá bom? Senão, porque se eu pegar logo de um ponto, quem for ver esse áudio aqui não pega a questão. Vamos lá. Fala o espírito para Dona Ivone. Essa honra, minha senhora, ainda não me foi dado alcançar depois da morte. Disseram-me ser necessárias tantas e tantas qualidades pessoais para que tal seja permitida. Renovações, renúncias, e eu não me sinto ainda bastante forte para um novo curso de medicina todo especial neste lado da vida. Aliás, vivo ainda na terra, mesmo como espírito, e não propriamente no além-túmulo. Prendo-me a um passado que me tortura e me encanta, que me desola, mas que também é a única recordação consoladora que me resta. E para suavizar tantas amarguras e tanta solidão, foi que eu procurei Vossa Excelência a fim de escrever algo que me distraia e ajude a esquecer. Então, recapitulando o que nós tínhamos falado semana passada, porque esse trechinho já foi lido, o espírito não tinha vontade de transformação. O espírito gostava de focar a sua desgraça no passado, vendo o passado, nem parece o pessoal encarnado, né? Focando o passado, as suas dores do passado, ele não tinha disposição para mudar o seu campo vibratório, para mudar os seus objetivos, para mudar o foco. Porque quando é que uma pessoa consegue uma transformação de fato real? Quando ela muda o foco. Se ela olha muito o passado, voltando sempre ali, ó vida, ó azar, ó infância, minha mãe, meu pai, meus irmãos, ninguém me ama, ninguém me quer, ou ninguém me amou e ninguém me quis, ela continua olhando para o passado, não vive bem o presente e não constrói o seu futuro de transformação. Isso é um fato. Acontece com os encarnados e acontece com os desencarnados. Então, como a gente estava falando, o espírito não tinha o foco de transformação. E o que é que ele dizia? Não me sinto com a qualidade pessoal de fazer um estudo desse, porque a pessoa precisa ter muita renovação, muita renúncia, e ele não estava disposto
a renunciar à sua própria situação, né? Não estava disposto a deixar o foco, que era a sua dor, que está da sua desgraça. Eu tinha até feito uma pesquisa a semana passada para poder descobrir quem era o personagem. Achei que descobri, mas eu não vou dar o nome para vocês não, porque ele não sai como médico, ele sai como escritor e advogado. Como a dona Ivone disse que notou o anel, eu fui ver as fotos dos anéis. Eu me lembrava que a foto do advogado do anel é vermelha, rubi, né? E a esmeralda pro médico. Aí eu fui ver que era esmeralda. Eu falei, ela ia confundir. A questão é que a dona Ivone e os espíritos tinham essa mania de desbaratinar a gente nas leituras para que a gente não achasse os personagens, né? Do mesmo jeito que não queria que fosse descoberto o André Luiz. Mas, por coincidência, existe esse escritor que desencarnou em 1911, vocês podem procurar. O escritor, tem uma lista de escritores brasileiros, que ele é nordestino e foi viver no sul, né? E ele desencarnou em 1911 e ele tinha uma doença mesmo que desencadeou nisso. E a doença dele descreve-se muito parecido com o personagem que a dona Ivone está trazendo. Que a vida dele foi muito, tanto que o perfil dele de escritura, ele começou a escrever, vamos dizer assim, romântico, e depois ele terminou com pessimismo. E a gente pode fazer uma conexão da vida afetiva dele, que desandou, né? A vida afetiva dele desandou, a figura do seu amor se suicidou, e a gente poderia fazer uma conexão dele que levou aquele tipo, uma depressão, uma tristeza, ele foi se curar na França e daí resultou sua morte. Pode parecer, porque não saiu nenhum escritor brasileiro que tivesse desencarnado em 1911. É uma suposição. Porém, a dona Ivone calca muito sobre a medicina. Você viu que quando ela fala da medicina, que ele disse que queria fazer a medicina, não tem isso? Aí você fica meio assim, né? Diz que a paixão dele era a medicina. O que pode ter ocorrido para desbaratinar a gente, que acontece muito com o meio espírita, assim, os autores, misturar personagens. Então, tá falando que o beletrista é esse que eu estou supondo e misturou a história de um outro. No caso da profissão, para poder confundir a nossa ideia, sabe? Os médiuns e os autores espirituais tinham dessa para poder a gente não descobrir. E não existia Google para poder a gente descobrir as coisas antigamente, não tem como hoje. Então hoje ficou muito mais fácil. Essa é a dica. Se vocês tiverem curiosidade para descobrir personagens brasileiros, vocês podem botar lá que vocês vão ver a lista de escritores do final do século XVIII a XIX, que desencarnou em 1911. Vocês vão ver e vocês vão fazer uma conexão com a personalidade dele, que tem muito a ver com a situação afetiva do qual esse espírito se encontra. Então, bem-vindo a todos. Carla, Dona Edna, agora vocês estão com áudio? Vocês estão com áudio agora? Vocês poderiam também, sabe fazer o quê? Desligar qualquer outro programa que vocês tenham a mais, pelo texto a mais, outros programas que pegam conexão, também acontece isso, não é? A Diana colocou pra gente, porque pelo texto parece que ele já fez um curso de medicina. Não, pelo texto parece mesmo que ele é médico. Primeiro ela fala que viu que era médico e viu o anel, não é? Então pode ser um método de desbaratinar a gente, porque como escritor, médico não tem, agora tem escritor advogado, jurista, né? Que desencarnou em 1911. Vai se saber. Os autores tinham essa mesmo, sabe? De confundir os personagens, principalmente em alguns livros da Dona Ivone, por pesquisas minhas, tem personagens misturados com o propósito mesmo de não fazer com que nós venhamos a descobrir quem são. Então, vamos lá. E como soube que eu existo? Perguntou a Dona Ivone para ele, né? Como me pôde descobrir? Aí ele respondeu:
Se eu fosse um homem, responderia como tantas vezes ouvi outrora em nossa gíria nacional: força de simpatia. Mas um espírito, olha só, um médico dirá: a afinidade dos sentimentos ideais impelem e atraem as almas umas das outras. Tal como na química, duas substâncias se atraem e se unificam para a realização concludente. Olha como ele usou o jogo de palavra para confirmar, né, para confirmar que ele descobriu por afinidade. E a gente tem que entender onde é que se encaixa essa afinidade entre o espírito do beletrista e a Dona Ivone. Compreendemos que beletrista necessitava de tudo e também que seu esclarecimento não seria certamente serviço para nossas possibilidades, mas resultado dos esforços dele próprio, através do tempo e da boa vontade que desejasse mobilizar a benefício do próprio progresso. Olha, Dona Ivone já diz, ele só poderia buscar uma melhora se ele desejasse melhorar. Porque não adianta você forçar ninguém a ficar bem. Nós temos o dever de esclarecer, tá? Mas não podemos forçar a pessoa a ficar bem. Você dá o esclarecimento, você dá a arma para a pessoa de transformação, mas você não força, porque não tem como. Seria ótimo, né? Se a gente tivesse isso, a gente ia fazer isso com o filho, mas não é possível. Então a pessoa tem que ter o estímulo. Ele ainda não estava com abertura para esse tipo de transformação. E a Dona Ivone entendeu isso. Silenciamos, portanto, dispondo-nos a atendê-lo na sua presunção de escritor espiritual. A essa altura, porém, encontrávamos à frente de uma residência terrena, em estilo bastante antigo, espécie de chalé, normando, mas confortável e bonita, com amplo jardim em torno, sombreado de pequenas palmeiras e arvoredos frondosos, os quais imprimiam à habitação um certo aspecto senhorial. Tufos de folhagens como tinhorões, begônias e samambaias se misturavam a gerânios e cravinas multicores, dando feitio gracioso aos canteiros que se delineavam aqui e ali. Dentro do silêncio da noite, aclarados por um reflexo delicado como de luar, o qual deitava luz bastante para tudo se distinguir. A casa, silenciosa e sugestiva, foi-nos franqueada. Vimos o beletrista abrir a porta e fazer-nos entrar em primeiro lugar, num gesto cavalheiresco, muito embora soubéssemos que um espírito desencarnado ou mesmo encarnado, mas no estado de desprendimento, atravessa qualquer corpo, por mais denso que seja, sem necessidade de abrir passagem. Notamo-la, porventura, mais entristecida, ao penetrar o interior do gracioso chalé, e ouvíamos que dizia quase soturnamente: ele a levou para a casa na qual ele morava com a figura amada, né, com seu amor antes da desencarnação. Como ele tinha dito para Dona Ivone que ele não morava no além-túmulo propriamente dito, ou seja, ele morava em colônia espiritual, ele estava ligado mesmo à terra, inclusive à casa que ele viveu. Essa casa, ela poderia ser materialmente a casa ou a casa espiritual? Olha a minha pergunta para ganhar chocolate Lindor. Que aí no Brasil vocês brigam para o chocolatinho daquele. A casa que ele levou a Dona Ivone, ele disse que morava na terra, não morava numa colônia espiritual lentum, mas a casa era uma casa material ou uma casa espiritual? Poderia ser que desde 1911 aquela casa tivesse intacta do mesmo jeito que quando ele morava? Vocês lembram quando foi escrito esse livro? No 30, perdão. Essa situação, né? Que aconteceu com o beletrista. O livro foi nos anos 60, mas esse foi um evento no 1930. Ninguém vai arriscar, gente. Nada.
é muito provável que seja uma construção sobreposta do próprio espírito. Aquela casa ali, aquele terreno, pode ser que não esteja mais. Pode ser que esteja. Possa ser que não. É muito provável que não, né? Mas é uma casa que ele construiu e ele mora mesmo. Uma casa adjacente à casa real. É possível que na nossa casa tenha uma casa adjacente? Sim. Ele constrói a casa. Nós vamos tratar dessa questão da construção de uma casa em cima de uma outra casa no outro livro, Recordações da Mediunidade. Existe um caso perfeitamente que fala disso, mas eu não vou falar não, porque senão vocês não vão ficar curiosos para saber. Mas uma construção. Eu, por exemplo, tive uma experiência real da minha família, que quando, qualquer mês depois da desencarnação da minha avó, eu fui visitá-la. Saí do corpo e fui visitá-la em Feira de Santana, na mesma casa onde moravam antes. Porém, era uma construção sobreposta. Não era a construção, a casa material, mas como se fosse uma réplica da casa sobreposta na casa. Então, tinha, por exemplo, menos tamanho da outra. Era lá, mas era menor, pícola menor. E tinha portas diferentes. Então, a minha avó estava ali. O meu avô ainda estava em vida material. Tanto que ele estava em desdobramento na própria casa. Sentado numa cadeira e ela estava num outro cômodo da casa. E eu vi claramente, e alguém me instruiu, provavelmente algum amparador, algum mentor que orienta essas saídas do corpo, orientou dizendo isso, que aquilo era uma casa de construção sobreposta. Era no mesmo ambiente. Então, não era no plano espiritual propriamente dito, como está dizendo esse espírito aqui. Vocês estão entendendo? Não é que era, por exemplo, na colônia tal, que fica em cima de Feira de Santana, que pega a abrangência da Bahia, não. Era uma construção mesmo terra a terra, construída por eles mesmos, em cima daquele ambiente ali da casa, certo? A Diana disse ali para nós: na casa de minha mãe, uma de minhas irmãs via uma casa flutuante sobre a casa material. Olha que coisa interessante. Pois é. E assim, como existe, por exemplo, no centro espírita, isso é muito comum. O centro espírita não tem uma construção sobreposta no próprio centro? Como se os compartimentos do centro fossem muito maior daquilo que a pessoa vê materialmente. Isso é relato real, se fala muito disso. Com muito mais cômodos, muito mais amplo. Não é assim? Não é no mundo espiritual aquilo ali, uai. É sempre como se fosse uma sobreposição ali. Nós não sabemos se é 100% encaixado, se é um pouco acima do chão, se é próprio em cima da casa, como é a percepção, né, assim, material da coisa. Mas que existe essa sobreposição do ambiente, existe. E no livro Recordações da Mediunidade, vocês vão adorar aquele livro. Se vocês estão gostando desse aqui, aquele outro, então vocês vão se apaixonar, né? Então, ele abre a porta para Dona Ivone entrar, que ele era gentil. E ele mudou de expressão. Ele ficou triste quando se adentrou a essa casa. E ele fala para ela: nesta casa residiu a mulher que amei durante a sua vida quase toda. Maria Elisa, a minha Elisinha. Acolá, o velho piano de sua mãe, onde ela própria ensaiou os primeiros acordes de música. E o seu retrato, ainda conservado por parentes que a amavam e lamentavam o seu dramático destino. Um sentimento de ternura profunda envolveu-nos o coração. De certo, o mesmo sentimento que o nosso acompanhante experimentava a evocação da criatura amada. E sofremos com ele a amargura da saudade que lhe despedaçara o coração. Fazendo uma pausa, ele descreve como se a casa fosse mantida pela família. Então, possa ser que a casa seja mantida pela família, certo? Que não nega a possibilidade da continuação. Porque olha todos os jardins, os detalhes, etc.
Era uma jovem bela e sorridente, ela viu a foto, né? Trajada e penteada segundo os modelos do início do presente século. Lembramos-nos então de que, em nossa casa paterna, ao tempo da nossa infância, existia fotografia da nossa mãe e de nossas tias apresentando modelos idênticos, e sorrimos, dizendo ao sentimental amigo beletrista: é uma imagem do fim do romantismo, linda com efeito. Ele sorriu também enternecido, parecendo reconfortado com a nossa apreciação. Sim, afirmou ele. Maria Elisa era alva, loura e bonita, tão bonita quanto desgraçada. Convidou-nos em seguida a sentar numa poltrona de velho jacarandá, sentando-se ele próprio à nossa frente. E foi ali, naquela casa, que abrigara a mulher que ele amara, embalado pelo encantamento da atmosfera da própria ambiência, que ainda conservaria as vibrações do drama então vivido, com a imagem das cenas fotografadas nas zonas etéricas que repletariam o recinto. Que o amigo beletrista narrou ao nosso entendimento espiritual o que desejaria escrever por nosso intermédio, numa crítica dolorosa ao Código Civil brasileiro pela ausência do divórcio. Quando ele começou a relatar para Dona Ivone, o que tinha acontecido, estava próprio escrito as cenas na atmosfera daquele ambiente. As cenas da desgraça, as cenas do suicídio da moça. Então a Dona Ivone pôde ver como se vê o cinema. E eu imagino que nos filmes, nos desenhos, que mostram quando as pessoas têm uma lembrança, vocês já viram que mostra parecendo assim meio em preto e branco? Uma imagem assim meio consumadazinha, né? Eles devem ter essas imagens assim, antigas. A Dona Ivone descreve, por exemplo, as cores desses tipos de visões. Então, dependendo do espírito que emana, a visão muda-se assim, a entonação da cor, mais forte, menos forte, com mais vermelho, com mais rosa, com mais azul, com mais brilho. Então, ela vai dizendo para nós que isso muda muito, dependendo do próprio espírito que conduz esse tipo de percepção. Lidiane, bom dia, bem-vinda. Vamos lá. Então, qual era a mágoa do espírito? A falta, a ausência do divórcio. A ausência que, comumente, segundo ele próprio, desgraçando corações muitas vezes nobres e generosos, concorre para lamentáveis desequilíbrios no seio da sociedade e da família. Fê-lo, porém, agitado, por vezes preso de incontidas revoltas, por vezes banhado em lágrimas insopitáveis. Mas não conseguia projetar os pensamentos com verdadeira maestria, de modo a imprimir aos quadros de suas recordações a beleza e a sequência admirável usada na literatura espiritual do gênero. Quando era Charles, como aconteceu no capítulo anterior, Romances Espíritas, que transmitia para Dona Ivone os romances, que ela via toda aquela cena, todo aquele cenário, o que acontecia? Ela via beleza, colorido, beleza, música, ela conseguia perceber a natureza assim, com a sensibilidade que o espírito consegue, né? Com ele não, ele não conseguia manipular os quadros das recordações com maestria. Então eram situações confusas, porque não era um espírito com equilíbrio nem com domínio das suas energias. Era um espírito que estava sofrendo. Era um espírito que estava em desequilíbrio. Até porque ele queria, logicamente. Porque ele estava naquela síndrome do ó vida, ó azar. Que ficava focando, né, para quem está chegando, ao passado dele antigo, a dor, a desilusão. Então ele focava nisso. Esse livro foi a experiência que a Dona Ivone vivenciou foi em 1930, não é? Ele desencarnou em 1911. E a lei do divórcio só veio sair em 1977. Então, quando ele queria escrever o livro, a lei do divórcio não estava nem em cogitação. Então, vocês imaginam que a Dona Ivone
não ia pegar aquilo ali como uma coisa que ia criar uma polêmica, não ia levar ninguém, ia mexer em questão de jurisdição, como é que eu posso dizer, de leis, não é? E que não estava na proposta dos romances espíritas, não era essa a real proposta, né? Oi, Didima, bom dia, bem-vinda. Então, não era a real proposta, não era essa. Então, imagine que depois o divórcio veio sair no Brasil em 77. De 30 para 77 são 47 anos de diferença. E o espírito estava ali remoendo, desde 1911, desde quando desencarnou, a desgraça do divórcio não existir no Brasil. Aqui. Então ele tinha rompantes emotivos, vocês percebem, né? Ele ficava agitado, sabe quando a gente fica rememorizando coisas ruins da nossa vida, ou alguém quando tá contando pra gente uma coisa que vivenciou, como a pessoa se exalta, né? Como vivencia aquela angústia novamente, se for uma coisa que a deixou aborrecida, zangada, vivencia aquele aborrecimento, vivencia aquela raiva novamente, e pode passar anos depois a pessoa transmite isso. Isso acontece muito também, mesmo depois de reencarnados, viu? E mesmo depois de reencarnados, com a reencarnação, a pessoa transmite. Eu tenho uma experiência pessoal muito interessante. Hoje em dia não mais. Mas eu percebi, e hoje eu analiso, né, depois da fase madura, que desde criança, quando eu estudo a história do Brasil, que eu começava ali estudando com ênfase, porque eu sempre gostei também muito de história. Então, fazia grupo de estudo do ginásio, da escola superior, e estudava História do Brasil, fazer exposições que ia tocar no assunto da escravidão do Brasil. Aquilo me deixava assim, tão exaltada, tão excitada, e que vinha assim um rompante de mágoa dentro de mim. Eu ficava vermelha igual um pimentão, né? Provavelmente entrava até em transe. E eu ficava assim, expusia aquilo, parecendo um político quando fala em comício. E aquilo mexia muito comigo. Passou com os anos, e as pessoas me perguntavam, por exemplo, há 15 anos atrás, porque eu queria saber o que é que aconteceu aqui com a questão da escravidão. Então eu ia contar para o italiano. Quando eu ia contar para o italiano, e eu revivenciava aquilo ali, vinha revolta novamente. E aquilo mexia tanto em mim que vinha um nó na garganta para eu chorar. Aí eu ficava com vontade de chorar. Então, falar de história do Brasil e contar para as pessoas o que faziam com os negros, vinha a mim de chorar. Aquilo me desequilibrava muito. Hoje eu posso até ter a vontade da emoção, mas não tenho mais raiva ou rancor, nada disso. Mas você vê que isso fica no reflexo, não é? Emotivo da pessoa. Então, quando nós vivenciamos momentos, isso serve para a gente fazer uma análise da nossa vida, né? Né, Regina? Porque esses fenômenos de reencarnação acontecem conosco no dia a dia. Porque às vezes a gente acha que para poder saber quem somos, quem fomos e os nossos vínculos, a gente precisa fazer regressão de memória. Não precisa. Basta fazer uma autoanálise de nós mesmos, criar tipo diários que possam dizer para nós o que é que mexe muito conosco, né? Isso são marcas que ficam dentro de nós. Essa da escravidão, por exemplo, é um exemplo que acontece, essa coisa assim passional, muito passional, quando você vai falar de um assunto. Quando uma coisa assim mexe muito com o seu íntimo, que você se exalta, que você vê que muda alguma coisa em você, o que é que acontece? Você pode ver que existe um pé teu, alguma coisa que mexe contigo, ou num passado reencarnatório, ou mesmo na infância, né? Mexe quando a gente passa a se descobrir, a gente passa a ser o autodescobrimento, né? O Fernando colocou ali pra gente, autoanálise é que nem olhar no espelho, assusta, E a gente vê também, sabe, Fernando, que a gente vê pelo lado de fora.
pelo lado de fora. Se a gente conseguir ver a nossa problemática do lado de fora, como se estivesse vendo um filme, a gente consegue ver, tentar ver por cima da montanha, como fazem os espíritos, né, que vê as problemáticas por cima da montanha, a gente vê que aquilo passou e tem solução. Observando que quando nós fazemos isso, nós focamos muito o passado, é a gente que ainda foca o passado. Aproveitamos assim esse gancho desse espírito aqui, que ele não busca uma transformação porque ele foca o passado. E ele eu ia dizer em italiano, compiadisce. Ele se compraz ainda em sofrer pelo passado. Então, muitos de nós e pessoas no qual nós lidamos, e todos nós, quando eu digo não sou eu, mas todos nós aqui, nós vamos observar que as pessoas focam o passado, mas elas focam por prazer. É uma autopiedade, né? Ela é uma autopiedade, ela não é uma análise do passado que ela diz que aquilo motiva uma transformação na pessoa. Não é uma motivação de transformação, não é isso. Tenho pena de mim mesmo e eu quero que os outros tenham pena de mim também. E eu vou me sentir confortável. Era isso que ele queria. E nós vamos entender que o pensamento e a intenção do espírito era esse mesmo, né? Olha, a Diana colocou ali para nós. Quando estudei o exílio de Dom Pedro II, quando ele leva terra do Brasil para quando morrer descansar a cabeça, eu chorei tanto na sala de aula em soluços e até hoje sinto vontade de chorar. Eu tinha 7, 8 anos, era uma criança de 7, 8 anos, que mexia muito com o seu a emoção, né? Porque é uma situação muito emocionante. Porque assim, Diana, se não foi você que estava por perto e vivenciou aquilo com ele, é porque isso pode ter sido acontecido com você parecido. Ter emigrado, ter levado esse pouco de terra do Brasil, ou ter desejado fazer igual e não pôde, ou ter não ter sido com o Brasil, mas ter sido uma imigração do exterior para o Brasil e ter tido vontade de fazer isso, né? A tosse. Então, a citação do fenômeno tenha mexido muito com a gente. Esse amor, assim, mexe muito com a gente mesmo, esse amor patriótico, né? Compreendo. Então, ele tinha uma demonstração, assim, muito forte dos seus sentimentos. Olha o que ela fala do cenário que ele construía com o pensamento. Seus coloridos eram de cor cinza, com os trechos amarelados e de quando em vez rajados de vermelho, dando a impressão de jatos de sangue contaminar as cenas, o que indicaria exatamente a natureza de suas preocupações mentais, absorvidas nas lembranças do trágico desfecho de sua vida sentimental, como apreciaremos mais adiante. Então, o que é a cena, o colorido que o espírito colocava nos seus contos? Quem já viu filme de vampiro, essas cenas de filme que parece que joga sangue assim na câmera? Molha toda a câmera, né? Fica assim, pingando aquela tinta vermelha que eles dizem que são sangue. Vocês imaginam que para Dona Ivone descrever isso para as pessoas em 63, quando saiu esse livro, era uma questão assim problemática. Hoje em dia não é muito mais fácil para a gente entender, quando nós estamos estudando esse livro? Ela descreve cena, a gente acha associação aqui e ali, a gente acha como pegar exemplos da vida do cotidiano, ficou muito mais fácil. As pessoas lendo isso aqui, eu acho que ficavam buscando no que fazer uma comparação mental e devia ser bem complicado. Assim mesmo foi quando saiu o nosso... Quando se falava de tela plana e tal, de aerobus, as pessoas piraram em 47. As pessoas, o movimento espírita ficou de cabelo em pé. E não só o nosso lá, né? Outros que davam descrições, assim, mais detalhadas com o passar do tempo. Agora não, agora a gente acha, assim, tudo assim, muito normal. A gente encara, assim, tudo com muita simplicidade. Eu vou precisar me ausentar
Um minutinho. Me dê um minutinho. Então, como eu dizia, hoje é muito mais fácil que nós façamos essas comparações, que nós façamos esses tipos de analogias com aquilo que conhecemos do que antigamente. Não nos permitiremos reproduzir nessas páginas o drama integral a que assistimos, vivo e patético, reproduzido pela palavra espiritual da entidade. Então a Dona Ivone diz pra gente que ela não ia trazer para nós 100% no integral todas as cenas que ela viu para nos poupar. Porque olha aqui, pela palavra espiritual da entidade, com todas as minúcias da boa forma literária terrena, não obstante muito deixasse a desejar como literatura espiritual. Como literatura terrena era ótimo, ele era escritor, mas espiritual deixava muito a desejar. E assim agindo, nada mais fazemos do que observar a ordem dos mentores espirituais, pois a dita história, sofrendo a rejeição desses vigilantes amigos, conquanto se apresentasse dramática, profunda e comovente, não poderia ser apresentada ao público sob o auspício da doutrina espírita. Diremos, todavia, a título de curiosidade, para observação e meditação do leitor, que o exposto por beletrista, como sendo seu drama pessoal, é a história de uma jovem terna e sonhadora, abandonada pelo marido no 2º ano dos esponsais, o qual a ela preteriu pelas aventuras incertas de uma vida sem responsabilidade. O marido abandonou-a. Ela casou, essa moça, Elisa, e o marido abandonou-a com menos de 2 anos de casado. Vocês imaginem, no final do século XIX, aquele período do século XIX, aconteceu uma arte dessa, né? Início do século XX. E a moça ficou abandonada. Então ela disse assim, vou contar para vocês mais ou menos por cima, mas não vou poder entrar nos detalhes porque os espíritos proibiram. Não era de bom alvitre e não tinha nenhum ensinamento da doutrina espírita. Após a quem um sedutor, no caso, né? A moça ficou sozinha sem marido. A quem um sedutor, após, impele a faltar com os deveres de dignidade pessoal e que, em consequência, se torna mãe de uma linda criança, que era o seu enlevo e o consolo das amarguras diárias provindas da lamentável situação. Ela, depois de abandonada, encontrou um sedutor que a fez perder a dignidade pessoal. Olha a Dona Ivone, a visão, então, né, da conduta da mulher em 1930. Quer dizer, a mulher que foi casada não podia se divorciar. Mas aquele homem que ela encontrou não era um companheiro que foi viver com ela. Foi um homem que a seduziu sexualmente, muito provável, não é? Quem sabe em que circunstância? Quem era esse homem não se sabe, a ponto da Dona Ivone dizer que ela perdeu a dignidade. Mas daí proveio uma criança. E essa criança era a sua alegria. A criança, ela virou mãe. Mas esse primeiro amante, brutal e tirano, torna-lhe a vida infeliz e tormentosa. E a separação se impõe como necessidade inadiável. Então ela teve que deixá-lo, a situação de amante provável, teve que deixá-lo porque ele era brutal. Era um homem brutal e tirano, não dava para ficar com ele. Surge então o beletrista, amoroso e sentimental, amando-a devotadamente pelas suas próprias desditas, qual generoso e romântico salvador. Ela conheceu o escritor, o beletrista, esse mesmo rapaz, romântico, amoroso, aquele salvador da pátria, né? Salvador do coração dela,
que se dedicou, que amava pelas suas desditas afetivas, sentimentais, mas a quem ela não poderá desposar, porque as leis civis no Brasil não a permitem, visto ser casada e não ser admitido o divórcio em nossas sociedades. Amam-se e, entretanto, a felicidade embala seus corações durante algum tempo. Pois que em breve ressurge o espectro do passado, na pessoa do primeiro amante, que entra em lutas despeitadas e tentativas violentas para desunir o casal e arrebatar-lhe a criança. Arrebata, com efeito, depois de 1000 processos angustiosos, muito embora não consiga destruir a terna afeição que une os dois apaixonados. Mas Maria Elisa, não suportando a dor de viver sem o filho querido, exausta de tantos desgostos e desilusões, impacienta-se, enquanto o beletrista se desdobra em esforços para reaver o entezinho adorado. E no momento de desalento e saudade, suicida-se, incapacitada para continuar lutando. Desesperado, inconsolável, traumatizado pelo golpe irremediável, beletrista adoece e sobrevém a neurastenia. Uma história muito triste, né? Até comum da sociedade nossa, do ex que quer tomar a criança para infernizar o casal, porque não está feliz que o casal está feliz, e acaba tomando a criança, e ela, mesmo ficando com o beletrista, porque os dois se amavam, ela, no momento de desespero, não aguentou esperar, não tentou esperar reaver, porque o beletrista estava fazendo uma outra contracausa, né? Ele estava judicialmente tentando reaver a criança. Olha que coisa. Mas ela não teve paciência. Por isso que a dona Ivone diz impacientiza. Ela perdeu a paciência de esperar pela dor de mãe e se suicidou. Foi. No ato dela, você vê a responsabilidade do suicida, né? Apesar que ela tem os atenuantes, que foi o companheiro anterior, que induziu a esse desespero, logicamente. Mas também partícipe do suicídio dela, né? Ele não é que ele fica livre disso. Mas o que é que aconteceu? Causando drama, o resultado do suicídio dela, causando aquele drama, a situação de desgraça para a vida do beletrista também, né, Florzinha? E do próprio filho. Porque não foi citado o filho, mas o filho ficou sem mãe. Porque por mais que o pai tomou para morar com ele, o filho sabia da existência da mãezinha querida e adorada. Imagina o filho levar consigo um amargo rancor do pai a vida inteira. Que o pai tirou da mãe e a mãe se suicidou. Depois a mágoa da própria mãe, porque a mãe não teve força de esperar por ele e se matou. Então, um drama assim, muito, muito difícil e que não é raro de se ver, infelizmente. Infelizmente são histórias assim muito comuns e é o que a dona Ivone disse para ele. Uma vez terminada a narrativa, extraída dos refolhos do seu ser, o que quer dizer que ele, o expositor, viveu novamente intensamente todos os seus atrozes lances e ainda desfeito em lágrimas, como no próprio dia em que, regressando dos serviços de sua clínica, encontra Maria Elisa morta, com um revólver ao lado e uma bala no coração, estendida sobre um tapete de sangue já coagulado. O infeliz amigo, desencarnado, perguntou-nos. Ele sentiu tudo novamente. Foi o que a gente estava falando agora, que quando nós rememorizamos certas cenas da nossa vida, quando nós não superamos aquela coisa, a gente revive o drama, revive a situação. A questão é que ele está sem corpo material, está desencarnado, mas nós estamos ainda encarnados. Porém, as cenas se repetem, porque o nosso pensamento constrói cenários. Nosso pensamento constrói cenas. Então, se nós vivenciamos e revivenciamos sempre aquelas mesmas coisas que aconteceram no passado, a gente fica gastando energia e tempo reconstruindo as cenas.
tudo de novo, vivendo como personagem e sofrendo tudo novamente. E que é uma coisa assim negativíssima. Graças a Deus que hoje nós sabemos, né? Vocês são pessoas assim de luzes, maravilhosas, e com certeza vocês, se faziam isso, não vão fazer mais. Mas vocês não fazem isso, né? Sei lá, no tempo quando vocês eram meninas, que ficavam lembrando da história do Brasil. Florzinha colocou ali para nós. Nós não podemos julgar, mas olha as responsabilidades. Não julgar jamais, Flor. Sempre analisando. Porque analisando as ações, esses livros aí isso serve, uma análise das ações, a gente pode ter noção da responsabilidade, das consequências e usar como espelho de causa, né? Para poder evitar, ou em nós mesmos, ou ajudar a evitar em outros cenas parecidas. Porque não tem quem veja essas histórias, situações várias, que não diga, poxa, parece um pouco comigo. Não digo nesse caso, mas parece um pouco uma história de alguém que eu conheço, ou um outro romance espírita, uma outra história contada por espírito. Você fala, poxa, não é que parece, né? Com a situação que eu vivi, com a situação que eu estou vivendo. Em várias situações, nos estudos, você se encaixa. E é isso que serve, você aprender. Porque nessa situação aqui você fala, poxa, olha só como é que foi o andar dessa carruagem, o andar do sofrimento dessa pessoa. Então, a análise, o entendimento da questão, sim. Julgar os envolvidos, não. Porque a gente está sabendo, por exemplo, aqui, a dramática do beletrista nessa encarnação do beletrista. Mas a gente não sabe, por exemplo, o drama, o emaranhado que ligavam essas pessoas ainda anteriormente, do marido que abandonou, de Maria Elisa, do amante, da criança, da raiva que o homem teve de querer tomar a criança, o porquê dele ser tirano e brutal, a gente não sabe. Do beletrista que se encontrou ali, com certeza não caiu de paraquedas, né? A Maria Elisa não suportar a prova e se suicidar, a gente não sabe a reincidência dela, então a gente não sabe os dramas que tem por detrás daquelas cenas. Isso serve também, aproveitando a deixa dessa parte desse comentário, que é quando a gente vê determinados dramas na vida, no noticiário, no Facebook, quando alguém conta uma história pra gente, a gente não sabe, mas fulano tal passando situação aqui agora, mas você não sabe o que ocorreu antes. Então, o fulano que hoje muitas vezes é problemático e causa problema a uma pessoa que muitas vezes a gente ama, às vezes foi vítima de quem a gente ama, a gente não sabe. Então, para ampliar a nossa visão de ajuda, no mecanismo de ajuda, a gente tem que ver como faz a espiritualidade. A espiritualidade, quando ajuda, ela não ajuda pronto, agora não sai. Vou escrever. Unilateralmente. Vou escrever ajuda. Não ajuda unilateralmente, mas sim bilateral. Ajuda é para todos os lados. Então, quando a gente se predispõe a compreender e a ajudar a pessoa, a gente tem que fazer como fazem os espíritos superiores, como os espíritos bons nos ensinam. Porque os espíritos que estão vinculados às mágoas e os rancores, sendo espíritos inferiores, mas quando eu uso inferior não é pejorativo, tá? É na escala espírita. Então, como espíritos inferiores, a gente vai ver como limitado. Então, o que é que eu sou? Partidarista. Se tem uma pessoa que está incomodando o Ligeirinho, vou pegar o Ligeirinho porque ele está quietinho hoje, e a Mara. Tem uma pessoa que está incomodando o Ligeirinho e Mara. E tá pisando no calo deles dois, e eles estão sofrendo pra caramba. Eu, como espírito inferior, na escala espírita, fico contrariado com essa pessoa. Fico contrariado e fico vibrando ao contrário, rezando até para que a pessoa se dê mal, para que ela aprenda, tome uma lição, tome uma vergonha na cara. Não é assim? Como espírito inferior. Porque eu estou vendo unilateralmente, né, Dudu? Unilateralmente. Se eu pretendo evoluir
e eu já estou predisposta à minha melhora íntima, eu tenho que, no mínimo, compreender como os espíritos tentam compreender. Os espíritos superiores compreendem. Vejo a problemática de cima da montanha, olho lá no final, vejo solução, existe solução, e ajudamos todos, porque a gente tem que mudar a visão. O foco da nossa visão. Se a gente amplia a nossa visão, a gente vê bondade em tudo. É porque a gente só consegue ver maldade em tudo, desgraça em tudo. Mas a gente pode ver bondade. A gente pode ver, por exemplo, a ação dos espíritos do bem trabalhando em todas as questões. Porque quando nós passamos a compreender as leis de Deus, e eu digo sempre isso, eu faço questão. Quando passamos a compreender as leis de Deus, você passa a compreender todo o resto. Então as problemáticas começam a ficar menores. As situações começam a diminuir para você de grandeza e você começa a ver de fora, por cima, e fala, puxa, não é que é verdade? Então você já não vê mais o algoz da pessoa que você ama como o algoz da pessoa que você ama. E você já não vê mais a pessoa que você ama como a vítima. Mas você vê pessoas que têm que se amar. E que elas estão em um mecanismo de evolução, de ressarcimento, e que eles vão, entre si, através das dores, buscarem a melhora. E que o meu papel de fora é ajudar aquelas pessoas a se encontrarem, porque quando você está de fora, você tem uma visão mais ampla. Está de fora. Está vendo quadridimensional. Aí você ajuda aquelas pessoas a se unirem. Você não é partidarista. Toma! Porque os espíritos obsessores são assim. Os seus espíritos, os espíritos que gostam de você, muito espírito que gosta de nós, torce por nós e torce contra outro. Então, se existir uma birra, vou botar duas pessoas agora para ter birra. Vou botar o Fernando e a Regina para ter birra. Fernando e a Regina tem birra, vai ter entidade que gosta de Regina e vai ter entidade que gosta de Fernando. Então, eles vão ficar torcendo um contra o outro, né? Que nada esse Fernando, hein? Essa Regina, hein? Que nada. Vai, Regina, não olha pra cara dessa pessoa, não. Essa pessoa não te compreende. Acontece. E o que é que vai fazer com que eu entenda que aquela entidade, ela possa ter boa fé, mas é a minha compreensão do bem, do belo, do bem. Eu vou saber distinguir. Se eu tô ouvindo uma entidade que diz pra mim, não tá nem aí pra esse fulano, não. Que nada, às vezes a gente ouve, né? É chato, não sei o quê. Às vezes é uma pessoa até que me quer bem, mas ela tem uma visão limitada, eu já sei isso. Eu vou ter que conversar com eles, assim, ai, meu irmão, eu sei, ele é chatinho mesmo, mas ele tem que ter misericórdia, não é? É nosso irmão, ele tá tentando também. Quem sabe lá o que foi que aconteceu pra ele estar assim chateando pra mim, não é assim? Porque nós nos colocamos em uma posição que nós podemos alcançar, que é aquela de sermos espíritos bons. Que é aquela de ver as pessoas que criam empecilhos, escolhos nas nossas vidas, como aquela que podem ser o empurrão que a gente estava precisando para mudar. Porque às vezes a gente entra assim, tipo assim, um drama acontece, um furacão vem, um tsunami na nossa vida, e a gente fala, meu Deus, o que é que tá acontecendo e agora? Mas é porque a gente às vezes precisava daquilo ali para ganhar força, para mover energia. Eu vou concluir o nosso estudo de hoje fazendo uma pequena reflexão com vocês. É o seguinte, reflexões minhas pessoais eu vou dividir com vocês são meus amigos, eu não vou contar para ninguém. Então é o seguinte, a maior problemática dos espíritos não é o fato dele amar muito ou ele odiar muito. Os espíritos endurecidos não eram aqueles que odiavam muito e nem aqueles que amavam excessivamente. Porque o amor excessivamente leva à loucura para levar ao ódio, né? Pela falta de aceitação e tal. Mas aqueles que se endureciam nos sentimentos, o pior qual era? Perdão, o da apatia. Aqueles que não sentem nada. Aqueles que não sentem nada eram, não é? Aqueles que eram os mais problemáticos. Porque não conseguem ter sentimentos. Então,
Nós podemos, né, Dudu, pegar os sentimentos negativos e transformá-los, mudando o foco em sentimentos positivos. Aqueles que possam nobilitar o nosso coração e as nossas ações. Eu vou aconselhar para vocês um filminho, assim, muito, não sei como é que tá, como tradução no Brasil. Como seria, Carla? Inside Out. Que é um filminho de criança sobre os sentimentos. Mas o filme é cheio de lição para os olhos que tem de ver. É gostoso de ver, porque você vê que a falta de sentimento botou em tilt todo o corpo da menina. Inside Out, né? Colocou em tilt todo o corpo da menina e os sentimentos, meu Deus, e agora? Ela tá sem nenhum sentimento. Então colocaram a menina para sentir tristeza, porque ao menos sentindo tristeza, ela sentia alguma coisa. E movia nela uma ação de recuperação, que era ela voltar para casa, sentir saudade dos pais. Olha, é cheio de lição. Eu vi esses dias com as crianças e aconselho, porque a apatia, sim, é que é perigosa. A Lidiana colocou ali para nós. Preciso por essa lição dentro do meu coração. Tenho uma tia que amo muito, ela sofre com os filhos e marido. Assim não consigo gostar do meu tio e meus primos. É muito difícil, viu, Lidiane? Mas a gente se colocar de fora e tentar para ajudar é isso. A gente tentar ver a pessoa como o algoz de hoje, mas uma vítima do ontem. E que elas estão para se reunirem, para se amarem, porque não existe um outro objetivo da vida do ser humano. Concluindo nosso estudo de hoje. Escreve assim mesmo. Tá. Concluindo nosso estudo de hoje. Semana que vem a gente continua. E convidando alguém, não é? Para fazer a nossa prece, algum voluntário. Nesse meio tempo, eu vou marcar aqui onde eu parei para não ficar igual no início. Alguém para nossa prece? Nenhum voluntário? Ninguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ninguém? Florzinha. Ô, Flor, vai, meu bem. Obrigada, viu?